O objetivo do meu ensinamento é a iluminação, despertar do estado de sonho da separação para a realidade do Uno. Em suma, meu ensinamento está focado na realização do que você é. Considerando essas lições, é possível descobrir outros elementos que simplesmente surgem como resposta às necessidades específicas do momento de alguém. Mas, em essência, só estou interessado em que você desperte. Iluminação significa despertar para o que você verdadeiramente é. E então, ser isso. Realizar e ser, realizar e ser. Somente a realização não basta. A completude da autorrealização é ser, o que significa agir, fazer e expressar o que você realiza. Essa é uma questão muito profunda, toda uma nova maneira de viver. Viver na realidade e conforme a realidade, e não a partir de ideias, crenças e impulsos programados da sua mente sonhadora. A verdade é que você já é o que você está buscando. Você está procurando Deus com seus olhos. A verdade é tão simples e chocante, tão radical e sacralizada, que é fácil perdê-la no tumulto da busca. Você pode ter ouvido o que estou dizendo no passado e ter mesmo acreditado nisso, mas minha pergunta é: você compreendeu isso com todo o seu ser? Você a está vivendo? Minhas palavras têm a intenção de sacudi-lo para o despertar, não de lhe dizer como sonhar melhor. Você já sabe como sonhar. Dependendo do seu estado mental e emocional no momento, posso ser bem gentil e suave consigo, ou não tão gentil e suave. Você pode sentir-se melhor depois de falar comigo, mas é secundário ao despertar. Desperte! Todos vocês são Budas vivos. Você é o vazio divino, o nada infinito. Sei disso porque sou o que você é e você o que sou. Solte todas as ideias e imagens em sua mente. Elas vêm e vão e não são nem mesmo geradas por você. Então, por que prestar tanta atenção à sua imaginação, quando a realidade é para ser experimentada bem agora? Não pense que o despertar é o fim. O despertar é o fim da busca, o fim do buscador, mas é o início de uma vida vivida a partir de sua verdadeira natureza. Isso é toda uma outra descoberta. A vida vivida a partir da unidade, corporificando o que você é, sendo uma expressão humana da unidade. Não há dúvida quando a se tornar o Uno. Você é o Uno. A questão é: você é uma expressão consciente do Uno? O Uno despertou para si mesmo? Você se recordou de quem realmente é e, tendo se recordado, está vivendo isso? Você está realmente vivendo conscientemente como o Uno? Todas as minhas palestras são sobre o despertar, ou sobre a vida vivida após o despertar. Mesmo que não pareça, estou realmente falando sobre uma dessas duas coisas. Anos atrás, antes do meu despertar final, eu era louco pela iluminação. É preciso ser um pouco louco para estudar o Zen seriamente. Meu professor costumava dizer: somente os loucos resistem. Uma das coisas que eu fazia para a minha loucura funcionar era me levantar cedo, às 5 ou 5h30, para fazer coisas extras antes de me sentar com o grupo do meu professor por algumas horas nas manhãs de domingo. Eu me dirigia a uma sala pequena e ficava lá sentado, meditando e congelando até os ossos.
Em uma daquelas manhãs em particular, enquanto meditava, duas coisas aconteceram, uma após a outra, e elas pareciam muito paradoxais. A primeira foi uma visão espontânea de que tudo era uno. Para mim, aquilo se manifestou como o canto de um pássaro, um gorjeio vindo do jardim da frente, e de algum lugar em mim surgiu a pergunta: quem ouve o som? Nunca fizera aquela pergunta antes. De repente, percebi que eu era tanto o som e o pássaro quanto quem ouvia o pássaro. Que o ouvir, o som e o pássaro eram todos manifestações de uma coisa. Não sou capaz de dizer o que é essa coisa, a não ser dizer uma coisa. Abri meus olhos e descobri que a mesma coisa estava acontecendo na sala. A parede e quem a via eram a mesma coisa. Achei muito estranho e compreendi que quem pensava isso era outra manifestação daquilo. Levantei-me e comecei a andar ao redor da casa procurando algo que não fosse parte do uno. Mas tudo era um reflexo daquele uno. Tudo era o divino. Vagueei pela sala de estar. Em meio a um passo, a consciência repentinamente afastou-se de tudo, fosse de uma coisa física, uma coisa corpórea ou uma coisa mundana. No passo de um pé, tudo desapareceu. O que emergiu foi uma imagem do que parecia ser um número infinito de encarnações passadas, como se cabeças estivessem alinhadas uma atrás da outra até onde a vista alcançava. A consciência compreendeu algo como: meu Deus, estive identificada com várias formas por inúmeras vidas. Naquele momento, a consciência compreendeu que estivera tão identificada com todas aquelas formas, que realmente acreditava ser uma forma até a presente vida. De repente, a consciência não estava confinada à forma e existia independentemente dela. Não mais definia a si mesma por uma forma, fosse um corpo, uma mente, uma vida, um único pensamento ou uma memória. Eu vi isso, mas quase não pude acreditar. Era como se alguém tivesse enfiado $1 milhão em meu bolso e eu o virasse do avesso repetidas vezes como se não acreditasse naquilo. Mas aquilo tampouco podia ser negado. Embora esteja usando a palavra eu, não existia nenhum eu, somente o uno. Essas duas experiências ocorreram ao mesmo tempo, com um intervalo mínimo entre ambas. Na primeira, tornei-me a unidade de tudo. Na segunda, tornei-me a consciência ou espírito que despertara totalmente de todas as identificações, até mesmo da unidade. Quando a unidade se foi, ainda havia uma percepção consciente básica que tinha dois aspectos distintos: sou tudo e absolutamente nada. Esse foi o despertar, a realização do self. O acontecimento seguinte foi eu dar um passo, apenas um passo comum. Assemelhou-se a quando um bebê dá seu primeiro passo sem cair. Ele sorri e olha ao redor como se dissesse: você viu isto? E é possível ver a sua alegria. Então dei um passo e era como se, uau, o primeiro passo! Depois dei outro passo e mais um, e continuei me movendo em círculos, pois cada passo era o primeiro, era um milagre. A cada primeiro passo, a consciência sem forma e a unidade se fundiam de maneira que o estado de despertar, que sempre se auto-identificara como forma, estivera agora, na verdade, dentro da forma, não identificado. Não estava olhando através de nenhum pensamento ou memória do que tinha acontecido antes. Sem histórias ou memórias, cada passo parecia ser o primeiro passo. Quando realmente começamos a olhar para quem pensamos ser, nos tornamos muito propensos à graça.
começamos a ver que, embora possamos ter vários pensamentos, crenças e identidades, eles não nos dizem quem somos. Um mistério se apresenta quando realmente olhamos para nós de maneira clara e cuidadosa. Nos surpreendemos ao constatar como nós, humanos, nos definimos totalmente pelo conteúdo de nossa mente, sentimentos e história. Várias formas de espiritualidade tentam se livrar de pensamentos, sentimentos e memórias, a fim de deixar a mente vazia, como se isso fosse um estado desejável ou espiritual. Mas ter a mente vazia não é necessariamente sábio. Ao contrário, é mais proveitoso olhar através dos pensamentos e reconhecer que um pensamento é apenas um pensamento, uma crença, uma memória. Então, podemos parar de vincular consciência ou espírito aos nossos pensamentos e estados mentais. Com aquele primeiro passo, quando compreendi que o que olhava através de meus olhos e sentidos era consciência ou espírito e não condicionamento ou memória, vi que o mesmo espírito estava, de fato, olhando através de outros pares de olhos. Não importava se o espírito olhasse através de outro condicionamento. Era exatamente a mesma coisa. Estava olhando para si mesmo em todos os lugares, não apenas nos olhos, mas também nas árvores, nas rochas e no solo. É paradoxal. Quanto mais esse espírito ou consciência começa a se experimentar, não como um pensamento, uma ideia ou uma crença, mas como uma simples presença de percepção consciente, mais esse despertar é refletido em todos os lugares. Quanto mais despertamos de corpos, mentes e identidades, mais percebemos corpos e mentes são, na verdade, apenas manifestações desse mesmo espírito, dessa mesma presença. Quanto mais compreendemos que quem somos está totalmente fora do tempo, do mundo e de tudo o que acontece, mais entendemos que essa mesma presença é o mundo, tudo o que está acontecendo e tudo que existe. É como os dois lados de uma mesma moeda. Existem.